Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a Revolução Russa, esse episódio tão importante do século XX. Então, bora comigo! Bem, turminha, vamos começar então primeiro aprendendo sobre a Rússia czarista. O poder czarista era um poder autocrático. É como se fosse um absolutismo fora de época, tá? O czar, que é o imperador, czar vem de Caesar, tá? De Roma, César. Na Rússia tornou-se czar, o título. O czar tem plenos poderes em suas mãos, tá? Ele é o poder legislativo, executivo, judiciário, tá? É um poder autocrático mesmo. Você até pode pensar no absolutista, mas não use esse termo no vestibular. Use autocracia, que fica muito legal. Outra coisa, a Rússia é um país atrasado industrialmente. Tem poucas indústrias na Rússia e as poucas que tem ainda são de capital estrangeiro. Então quando você olha para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, no início do século XX, esses países estão muito mais adiantados do que a Rússia, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Rússia só foi abolir a servidão feudal na década de 1870, com o czar Alexander Romanov. Ou seja, século XIX, segunda Revolução Industrial, já está rolando o neocolonialismo e na Rússia ainda tinha servidão feudal. Então isso demonstra o tanto que a Rússia era atrasada em relação aos demais países europeus, ok? Quem governava a Rússia era o czar Nicolau II, da dinastia Romanov, que já há 3 séculos comandava a Rússia. Diante de tudo isso, um país atrasado, um governo opressivo, é um país, a Rússia ainda, pessoal, que não tinha constituição, não tinha parlamento, tá? Então, em 1905, vai acontecer alguns episódios que ficarão conhecidos na história da Rússia como Ensaio Revolucionário de 1905. E isto é um plus turbo, tá bom? É muito importante para o vestibular e para entender o processo revolucionário aí, ok? Bem, turma, para começar, vamos elencar 3 fatores principais. Primeiro, guerra russo-japonesa, disputa pela Manchúria, lá no nordeste da China. É uma guerra imperialista. 2 potências imperialistas, Rússia e Japão, disputando uma área colonial, que é a Manchúria. E o Japão vence. Imagine, um país do tamanho da Rússia perder para um país do tamanho do Japão. Para a época era algo inaceitável. Foi a única derrota de um país europeu para um país asiático. Ainda mais o Japão, que está no começo da era Meiji aí. Então isso ficou muito feio para o czar, para a Rússia. Demonstrou tanto que esse país realmente ainda era atrasado. O segundo fator foi o Domingo Sangrento, tá? A Ucrânia, que era a polícia política do czar, ela vai massacrar com extrema violência uma manifestação pacífica, viu? Porém, político-trabalhista lá em São Petersburgo. Era uma manifestação que reivindicava mais direitos políticos, mais direitos trabalhistas, melhores salários, menores jornadas, mas pacífica. Nem falava em depor o czar. O czar não quis saber. Nicolau II mandou a Ucrânia para cima e ela matou mais de 1000 pessoas. Ou seja, foi uma reação exagerada àquilo que foi a revolta. Belezinha? E aí, diante disso, lógico, estourou greves, manifestações anti-czaristas por toda a Rússia, beleza? E o terceiro fator, muito conhecido historicamente, devido ao filme, e a importância simbólica, tá, desse episódio, é a revolta do encouraçado Potemkin. Encouraçado é navio de guerra. Potemkin é o nome do navio. Então, nesse contexto todo, os marinheiros, cansados dos maus tratos, da má alimentação, nos baixos salários, entraram em choque com os comandantes do navio e tomaram o encouraçado Potemkin,
um episódio muito importante para a Revolução, principalmente do ponto de vista simbólico, tá? 10 anos depois, né, da Revolução Russa, o cineasta Sergei Eisenstein vai imortalizar esse episódio do filme O Encouraçado Potemkin. No final, os marinheiros acabaram tendo que se entregar, mas ficou muito famoso pela coragem e pela ousadia dos marinheiros do Encouraçado Potemkin. Sempre é bom lembrar que dá para fazer também um paralelo com a revolta da Chibata no Brasil, tá? A revolta da Chibata no Brasil, um pouco depois, 1910, os marinheiros tomaram os encouraçados São Paulo e Minas Gerais, tá? Devido aos maus tratos, à má alimentação, aos baixos salários e ao castigo da Chibata. Então, diante desses episódios lá na Rússia, o czar ficou muito desgastado. Levou um soco no queixo, quase caiu, mas não caiu. Conseguiu manter-se de pé, mas muito desgastado. Diante disso, o que o czar Nicolau II pensou? Eu preciso fazer algumas concessões. A pressão está muito grande. Estou muito desgastado. Perdi a guerra para o Japão. A polícia czarista, ela exagerou na repressão ao Domingo Sangrento e também, né, as greves, as manifestações e o episódio do Encouraçado Potemkin. Então, para aliviar a pressão, Nicolau II vai convocar eleições para o parlamento, chamado de Duma. Então, a partir daí, vai existir um parlamento, o Duma, e este deverá elaborar uma constituição para a Rússia. Bem, como dizia os mais antigos, tem vezes que o remédio fica pior do que o rasgo, tá? Bem, Nicolau II convocou eleições para o Duma, voto censitário. Aí o Duma, que é o parlamento, começou a elaborar uma constituição que iria limitar os poderes do czar diante do parlamento. Quando ele percebe que isto vai ocorrer, Nicolau II dissolve o parlamento. Mostrou o tanto que realmente era autoritário. Vai convocar uma nova eleição, só que aí com voto censitário lá em cima, muito mais alto. Resultado? Só tinha direito ao voto a grande nobreza russa. E a grande nobreza russa, sem querer perder o seu poder, vai apoiar o czar e fazer uma constituição que dará plenos poderes ao czar Nicolau II. Resumindo, resumindo a novela, Nicolau II tinha plenos poderes sem Constituição, agora tem plenos poderes com Constituição. Ou seja, não agradou a sua ação. Acabou dissolvendo o parlamento, convocando outro, elevou muito voto censitário e vai continuar tendo plenos poderes, só que com Constituição. Porém, se tem eleições, tem partido. E aí vai surgir vários partidos. Mas vai ter um partido que será muito importante para o processo revolucionário. O POSDRI, o Partido Operário Social Democrata Russo. O POSDRI é o partido marxista. É o partido socialismo científico, das ideias do Marx. Lembram-se? Esse partido ele quer implantar o socialismo na Rússia. POSDRI significa Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? É o partido marxista. Dentro desse partido, duas facções. E isso vai ser um plus turbo gigantesco para a aula. Um grupo é a maioria, outro grupo é a minoria. E como se fala maioria em russo? Bolchevique. Como se fala minoria? Menchevique. Pessoal, bolchevique maioria, menchevique minoria. Mas o importante, galera, é saber a diferença entre eles. É fundamental para entender o processo revolucionário. Bolcheviques, o que eles queriam? Derrubar o czar, tomar o poder, implantar o socialismo imediatamente. Principal nome, Lenin. Também tem o Trotsky, o Stalin, mas o principal nome é Lenin. Grupo menchevique. Aí que vem o detalhe para o vestibular e para a Revolução.
Mencheviques são socialistas ortodoxos. Eles levam muito a teoria do Marx ao pé da letra. Para Marx, a revolução iria estourar nos países que tivessem um capitalismo mais desenvolvido, uma classe operária mais numerosa. Era preciso primeiro esperar o capitalismo atingir a sua plenitude para depois você tomar o poder. E a Rússia é um país muito atrasado, como eu disse no começo da aula. Muito atrasado. Marx nunca imaginava que a revolução fosse estourar na Rússia. Talvez pensava na Alemanha, na França, na Inglaterra, mas na Rússia, naquele momento, não. Então, para os mencheviques, preste atenção, é importante primeiro desenvolver o capitalismo para depois implantar o socialismo e bem lá na frente o comunismo. Então, os mencheviques, eles são etapistas. Então, você pensar que menchevique é simplesmente um governo liberal burguês, você pode cometer um erro grande. Por que eles são socialistas ortodoxos? Porque estão levando muito ao pé da letra, de forma ferrenha, a teoria de Marx. Então vamos primeiro desenvolver o capitalismo, atingir a plenitude, aí você implanta o socialismo. É lógico, pessoal, que diante disso, o primeiro governo menchevique vai ser burguês. Porque quer primeiro implantar o capitalismo, desenvolver o capitalismo, entendeu? Mas pensando no futuro, implantar o socialismo, tá? Seria muito estranho, né? Capitalistas num partido socialista. Então a diferença central é essa. Bolcheviques querem tomar o poder, depor o czar, implantar o socialismo imediatamente. Socialista é já. Os mencheviques, etapistas, vamos tomar o poder, desenvolver o capitalismo. No futuro, implantaremos o socialismo. Só que a maioria, logicamente, apoia os bolcheviques. Lógico. Tá. Então vou ficar esperando. Vai 100 anos, 200 anos, vou continuar sendo explorado pelo capitalismo, para no futuro meu trisneto ver o socialismo. Não. A maioria realmente queria depor o socialismo imediatamente. Daí o apoio aos bolcheviques. E os bolcheviques tiveram uma grande sacada, galera. Eles vão formar sovietes por toda a Rússia. Sovietes são comitês de trabalhadores. Todas as cidades russas tinham sovietes. As grandes tinham vários pelos bairros, as pequenas pelo menos um. Nos sovietes, nesses comitês, você vai ensinar a ideologia marxista. Você vai preparar o povo para a revolução, tá? Olha que grande sacada. Num país com uma classe operária pequena, como você vai expandir a ideologia marxista bolchevique? Através dos sovietes, esses comitês de trabalhadores russos. E o estopim para a revolução será a péssima, a desastrosa campanha russa na Primeira Guerra Mundial. Com todo respeito ao nosso amado Japão, que eu tanto admiro, se na época a Rússia perdeu uma guerra para o Japão, que já tinha sua força, estava em expansão, imaginem para a potência mundial, a Alemanha. A Rússia está levando uma surra danada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, desgastando ainda mais o czar, aprofundando a crise econômica, a crise política. O povo tem fome, o povo não tem emprego, as pessoas estão morrendo na guerra. Pessoal, a gente fala muito em números. Numa guerra não se morrem milhões. Numa guerra se morrem um pai, um filho, um marido, um noivo, um estudante. É preciso humanizar esses episódios, como estamos vivendo com a pandemia de Covid. Não são números, são pessoas que por alguém são muito amadas. Muito, muito amadas. E tudo isso, logicamente, né, na Guerra Mundial, na Primeira, vai desgastar demais o poder de Nicolau II. Então, quando chega em fevereiro de 1917, os mencheviques depõem Nicolau II. Marcelo, mas não foram os bolcheviques? Não, os mencheviques foram mais rápidos.
fevereiro de 1917, mencheviques depõem Nicolau II, implantam um governo provisório. Nicolau II não está morto, está apenas preso. Implanta um governo provisório. Os mencheviques foram mais rápidos, bem mais rápidos, turma. Só que aí eles cometeram o maior erro, maior que eles podiam cometer, devido às suas alianças capitalistas e por mencheviques ser um governo liberal burguês, porque eles são etapistas, entenderam? Os mencheviques vão manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. É o pior erro que poderiam cometer. Mas, professor, e a Revolução Vermelha e a tomada dos bolcheviques do poder? Calma. A revolução ainda não terminou. Estamos ainda em 1917. É só o começo do processo revolucionário. E o resultado dessa luta, dessa revolução, vocês verão na próxima parte. Aguardem.